como eu ganhei 211 mil reais em 2 meses jogando os limites muito menores do que eu costumo jogar. Nesse vídeo eu vou apresentar os meus resultados do que eu comecei a fazer esse ano, que é jogar 2,5, 5 e 5,10 diante do problema que eu venho tendo do ano passado para cá, que é a escassez de jogos mais caros. Então eu resolvi dar espaço para trás e entender um pouco mais desse field e vou te mostrar os resultados aqui, algumas considerações. Vamos lá? Então, meu primeiro desafio ao longo desse primeiro bimestre aí era entender aonde estavam os melhores jogos desses limites. É uma coisa também que eu me propus a fazer, tendo em vista que por mais que eu jogasse 10, 20, 25, 50 dólares, né, com bastante regularidade, esses jogos ainda me estressavam financeiramente. O jogo era muito mais pressionado para mim, eu sentia que eu estava jogando um limite maior do que eu deveria, mas é o que eu vinha fazendo ao longo de 2, 3 anos e tendo bons resultados. Então eu me mantive ali achando que eu ia conseguir me acostumar àquele processo, mas obviamente eu acho que por causa dos grandes volumes de dinheiro que rolam nas mesas, eu não consegui me acostumar com aquilo, né, com aquelas variâncias loucas e com aquelas oscilações muito grandes, né? Então isso era uma coisa que ainda me incomodava, perturbava o meu humor quando eu tinha sessões muito ruins e tal, mas fazia parte, eu tava jogando ali até que eu via que os meus números eram lucrativos, até que os jogos começaram a acabar. Os jogos começaram a secar, os poucos jogadores que ainda sobravam eram jogadores muito bons, então ficava um jogador ali muito bom jogando, esperando a ação, né? Quando sentava uma estrela, sentava mais 3, 4 jogadores ali para jogar com ele. Então era sempre um jogador desconhecido e 4, 5 regulares, então esse jogo acabou secando. Tendo em vista isso, eu falei, vou buscar jogos mais baratos e ver como eu vou me sair, ver se eu tenho volume para jogar, e foi isso que eu me dispus a fazer nesse ano. Considerações sobre essa mudança: uma leveza gigantesca em fazer todos os movimentos dentro do jogo, não me estressar com oscilações de valor. Hoje eu vejo que, de repente, eu deveria desde o começo ter somente jogado esses limites. Se eu estivesse preocupado com a minha saúde mental, com o meu bankroll, eu deveria ter jogado desde sempre esses valores, porque realmente eu jogo suave. Eu jogo de maneira muito confortável, eu acho que eu tinha um pouco do ego batendo para jogar os limites mais caros que existiam, mas quando eu caio nesses limites, que obviamente considerando são limites muito caros ainda, né? Ainda mais se a gente considerando em reais, quando eu jogo esses limites eu me sinto muito mais confortável. Então, provavelmente é uma coisa que pela primeira vez eu posso dizer que eu não devo voltar para os jogos mais caros. 10, 20 eu ainda jogo de vez em quando, formo alguns jogos, mas se começar a formar jogos muito mais caros, provavelmente eu não vá, a não ser que o jogo seja muito bom, por causa desse bem-estar que eu tô tendo nos últimos 2 meses e também, como eu falei no começo, conseguindo ter lucros excelentes. 211 mil reais em 2 meses são mais de 100 mil reais por mês. Com saúde mental, tendo variâncias menores, não me estressando quando acaba uma sessão ou outra ganhando, e é um ponto que eu sempre trago aqui para vocês. De repente, quando você se estressa e tilta demais, que é uma coisa que acontecia comigo com uma certa frequência, é porque você está jogando fora dos limites que você deveria jogar. Óbvio que eu tinha todo um controle financeiro para jogar esses limites mais caros, acompanhava os meus resultados e sabia que eu estava sendo lucrativo ali, porém, de qualquer forma, eu tinha esses efeitos aí em corpo, cabeça e alma, né, nessas grandes variações. Então, fiz esse teste nesse ano. O primeiro motivo foi por causa da escassez de jogos mais caros e acabei gostando demais, e aqui eu vou estar apresentando meus resultados, provavelmente um vídeo a cada bimestre. Então, vou estar falando para vocês aqui do primeiro mês de janeiro e fevereiro, onde eu joguei e tal. Eu comecei a sair um pouco dos aplicativos, porque eu não estava me sentindo seguro em alguns jogos mais caros e tal, e fui buscando outros lugares. Então, aqui é o resultado de semana por semana, tá? Aqui eu joguei, então, aqui são 3 nicks dentro do Poker Bros, que é um aplicativo que eu tenho jogado bastante, e aqui outros que eu jogo, Coin Poker, KK Poker e um home game que eu encontrei, que eu fui testando, né? Aqui vocês vão ver vários testes. Então, a primeira semana eu perdi 3 mil dólares. Aqui eu tô considerando muito importante, tá? Aqui eu estou considerando um rakeback de 55%, que é o que a grande maioria das pessoas consegue. 50, 55, dependendo do volume. Então, eu não tô botando aqui rakebacks irreais, que você não vai conseguir de 70%, por mais que em alguns lugares eu até possa conseguir esse 70%. Eu tô fazendo um rakeback aqui de 55% para vocês terem uma visão um pouco mais realista desses resultados.
Então, primeira semana eu perdi 3 mil dólares, segunda semana eu ganhei 17 mil dólares, ganhei bastante nesse home game que eu tava jogando. Tive boas sessões do Bros também. Eu vim em dezembro só jogando Bros, né, que não tá os resultados de dezembro. Foi muito bom dezembro, novembro, muito bom mesmo. Quando eu tava lá em Miami, foi onde eu tirei todo o ferro de Miami e sobrou. Mas eu não computei aqui e resolvi fazer o ano de 2025 inteiro para mostrar para vocês. Segunda semana, então, eu tive um excelente resultado. Terceira semana, um bom resultado também, 6 mil dólares. Quarta semana, 8 mil dólares. E eu pulei uma semana, que teve uma semana bem ruim. Voltamos. Então, vamos lá. Primeira semana, então, foram 3 mil dólares de lucro. Segunda semana, 16. Aqui, ó, faltou essa aqui. Essa terceira semana foi uma down bem grande. E aconteceu no Poker Bros, quando eu joguei um joguinho um pouco mais caro. Lembrando, aqui eu tô jogando 2,5, 5 dólares e 5, 10 dólares e raramente 10, 20 dólares. Raramente mesmo, só quando forma mesas boas. Aqui formou mesas boas durante uma semana, eu entrei com esse ferro aqui. Quarta semana, menos 1.700. Quinta, 3.681, 17.107. E aqui, 6.046 de lucro. 17 a 23, 8.947. E a última semana aqui, 8.929. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, de janeiro até início de fevereiro, e eu consegui acumular, lembrando com Rickback de 55%, total de 35 mil dólares, que fazendo um dólar médio, porque nas primeiras semanas estava muito mais alto, de 6, eu consegui a marca de 211 mil reais em 2 meses. Pontos positivos eu já relatei para vocês, ponto negativo não vi nenhum até agora. Achei que eu ia me incomodar de jogar um pouco mais barato, de achar que eu tava não fazendo valer minha hora, que eu podia estar jogando jogos mais caros, que eu deveria procurar um pouco mais os jogos. Mas diante do cenário que se criou, né, aplicativos mais inseguros, jogos mais caros em lugares meio duvidosos, achei que foi uma adaptação maravilhosa, principalmente pro meu humor, pra minha vida, pro meu tempo. Baruf, quanto que você jogou aqui? Eu tenho um problema que eu não consigo computar o número de mãos com exatidão. Eu vou tentar levantar esses dados o mais próximo possível, porque se eu botar um tracker ali, o Hold'em Manager, por exemplo, o Hand to Note, desculpa, ele captura algumas mãos ele não captura, às vezes ele para e captura no meio da sessão. Existem alguns sites como o CoinPoker que eu não consigo ter o número de mãos que eu joguei se eu não tiver com o tracker. Existem alguns lugares que o tracker não funciona, né? E eu não consigo o número de mãos. Então, o que eu posso dizer aqui, que se eu pensar em horas, eu joguei uma média aí de 4 horas por dia, tá? Ao longo desses 2 meses. Eu nunca mais tinha feito isso, eu não era mais grinder, né? Eu jogava lá 20% do meu tempo e os outros 80% era para os negócios que eu tenho envolvendo poker, sendo academia ou outros business. E esse ano eu resolvi voltar, mais uma pegadinha de grinder, então 40% do meu tempo lá tá dentro do jogo. E esse foi o resultado do primeiro bimestre. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre isso, se vocês quiserem saber os lugares que eu jogo, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre, o nosso telefone de atendimento está aqui embaixo. Se você também quiser aprender como eu fiz isso, se você quiser conhecer o que a Academia Brasileira de Omaha tem a oferecer para você evoluir o seu jogo e quem sabe um dia chegar nesse nível, jogar esses limites, óbvio que não é nada simples, nada fácil, mas se você está disposto a pagar o preço, a Academia Brasileira de Omaha tem bastante coisa a te oferecer. Tem links aqui embaixo, tanto do nosso atendimento quanto dos planos, que a partir de R$ 79,90 você já pode estar tendo acesso a conteúdo de qualidade e melhorando seu jogo. Aqui também, só para mostrar que já temos a semana de 3/3 a 9/3, foi uma semana excelente. E essa semana, decorrendo agora, eu tô aí com 942 dólares de lucro. Beleza, gente? Tô à inteira disposição de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sempre pedem para eu compartilhar resultados, então comecei aqui em 2025 mostrar um jogo mais realista, valores um pouco mais baixos do que eu costumava, mas tá me fazendo muito bem e a lucratividade tá excelente. Beleza? Obrigado e um abraço.